A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, amigos. Mais um momento aqui dos ensinamentos de Paulo de Tarso, bem no finalzinho do livro Paulo Estevão. Nesse momento que o Paulo ele vai ser ali assassinado, né? Mandaram matar mesmo ele, punição mesmo, né? E naquele momento que ele estava sentindo que estava chegando no final, muitas dores, ele percebeu, o Emmanuel disse que nessa hora ele reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Porque é uma situação nova para ele, essa da hora da chegada da morte. E ele que já fez isso com o Estevão, lembra? Que mandou matar o Estevão, e agora chegou essa hora dele. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Então veja que nesse momento ele teve essas memórias positivas para se lembrar. E para o nosso ensinamento, chegando a nossa hora da morte, o que pode vir às nossas lembranças? Do bem que fizemos, da maldade que criamos? O que está no nosso arquivo que na hora da nossa morte surgirá? Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus, ainda que tateasse em dessas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou, como fizera outrora naquele lance inovidável. E aí o recém-chegado falou: irmão Paulo. O apóstolo dos gentios, porém, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias. Então, o que ele estava pensando, né, realmente aconteceu, que é a presença, a visita de Ananias. E caiu de joelhos, em pranto convulsível. Sim, sou eu. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, Jesus concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a mão nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente em nome de Jesus, desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reservava aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual num ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver servido um misterioso elixir da juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolviam em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um beijo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres.
abraçando-se ao velho mestre e a Ananias, em um só gesto de ternura, exclamava entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Então, quem será que vem nos receber quando nós morrermos? Que laços nós estamos fazendo ao longo da caminhada para que esse afeto aconteça? Sempre é tempo de estreitarmos os laços de afeto, que a gente não perca essa oportunidade. E o Emmanuel fala que mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos, como se ficassem em Roma, à sua espera. Todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, beijar-lhes as mãos. Nesse ínterim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas, que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição, intraduzível na linguagem humana, Paulo ouvia o venerando amigo de Damasco, que explicava solícito: este é o hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas, integrado ao ministério divino, que manda esquecer os caprichos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto, continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Pozzuoli, em cuja igreja se deteve em preces por alguns minutos de ventura inigualável. Daí, a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para o Peloponesco, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente, orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas de Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina, tomando-os de júbilo o sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo. Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sob o prodigioso azul do crepúsculo. Então a gente está vendo aí o Paulo desencarnado, visitando os lugares que ele pregou, evangelizou, trabalhou e sentindo agora, colhendo agora todas as sementes que ele plantou ao longo da vida. E nós, se nós desencarnássemos hoje e nós fôssemos percorrer os lugares que nós frequentamos, será que esses lugares são lugares que nós semeamos o trabalho,
o evangelho, a fraternidade, ou nós semeamos a discórdia, porque nós vamos ter que colher tudo que nós semeamos. Então, esse é um grande ensinamento, mesmo porque o Paulo, quando era Saulo, ele era terrível, mas basta estar encarnado para ter a oportunidade de mudar. E esse livro, o grande ensinamento, é que sempre é tempo de mudar. O Saulo, quando caiu em si, ele já era um homem adulto, já tinha feito tantas besteiras, tantos erros, mas sempre é tempo de fazer o bem, que a gente aprenda. Esse é o grande ensinamento desse livro. E o Emmanuel disse que, obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperança e de luz, lembrando os erros do passado amarguroso. Então, nesse momento, ele agora vai lembrar todos os erros dele, como é que foi, o que aconteceu, e que a gente já treine esse se lembrar, para que a gente tenha tempo de se redimir. Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros, remidos, recolhiam-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Então é esse momento, esse encontro com Jesus. Olha, Saulo, que teve a ideia de perseguir os cristãos, que matou erradamente, covardemente Estevão a pedrejadas, que perseguiu os cristãos, ele consegue ser recebido por Jesus, porque na hora que ele decide fazer o bem, ele só anda no caminho do bem. Então, qualquer um de nós pode fazer a trajetória de Paulo, qualquer um de nós. Olha que o Paulo, ele tinha uma situação muito complicada, de morte, de perseguição, mas mesmo assim ele consegue mudar. Para mudar, basta estar reencarnado, e nós já estamos reencarnados. Então que a gente aproveite o estudo desse livro, aproveite todos esses ensinamentos para que a gente se fortaleça para a mudança. E o Emmanuel disse que, deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura, mas, qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. Esse é o caminho, sentir a aprovação do Cristo. E a gente tem os mecanismos para isso. Nós temos toda a doutrina espírita, nós temos todo o evangelho. O Paulo, quando Saulo, não tinha isso, mas nós já temos, que a gente realmente aproveite. E o Emmanuel disse que nesse momento Jesus sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: sim, Paulo, sê feliz, venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da redenção seguiram as pegadas do Cristo, em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o crepúsculo vespertino,
esperando o luar, que não tardaria com os primeiros clarões. E nós encerramos aqui o livro Paulo e Estevão. Paulo morre, Jerusalém, Roma continuam, a cidade, a matéria estão aí até hoje, mas quantos já reencarnaram, quantos desencarnaram, né? Quantos, sendo o mesmo espírito, evoluíram durante esse período todo? E nós, onde que nós estamos? Qual é a nossa história dentro desta história de 2000 anos? O Emmanuel, no final do livro, né, ele complementa falando assim: oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos da terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Então, Saulo, ele não foi escolhido para ser Paulo, ele decidiu ser Paulo pela vontade de mudar. E ele só mudou quando ele colocou em prática a questão que Kardec pergunta aos espíritos: o que é necessário para evoluir nesta vida? E os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. O Saulo caiu em si, se reconheceu um homem tirano, se reconheceu, e foi muito doloroso isso para ele, esse reconhecimento. Veja que ele preferiu perder a mulher que ele amava para não dar o braço a torcer. Ele perdeu tudo no orgulho, depois ele perdeu tudo pela verdade. São perdas, mas por viés diferente e que levaram ele a patamares diferentes. Então, que a gente aproveite esse livro, esse grande ensinamento, dessa mudança fantástica que ele teve, porque se ele mudou, todos, qualquer um de nós tem condições de mudar. Estudamos as cartas de Paulo, aí a gente entende porque Paulo, ele fala dele, ele fala, as orientações, os conselhos que ele dá são todos viáveis porque aconteceu com ele. Um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 2, ele escreve assim, transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele escreve isso, ele passou por isso, essa transformação através da mente, da reflexão, para ele entender o que é bom, o que é agradável de verdade a Deus. Então, ele vem falando sobre isso para a gente se renovar por dentro, que é isso que ele conseguiu. E ele está dizendo, olha, se eu consegui, vocês também conseguem? Né? Então, que a gente renove a nossa alma dia a dia, que a gente vai estudando essas lições do Paulo, do Evangelho, né? Rumo ao nosso progresso, vivendo nessa existência, mas sempre querendo progredir, sempre querendo dar passos seguros rumo ao projeto, ao progresso espiritual. Lembrando um outro texto, um trecho de carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 28, ele fala o seguinte, olha, isso é seríssimo para nós, para o nosso aprendizado. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. E quando a gente fala de roubo, de furto, a gente sempre associa as questões materiais. E muitas vezes a gente fala, não, eu não roubo. Mas o que é esse roubo de que ele está falando? O Emmanuel, no livro Fonte Viva, no 142, ele explica exatamente esse trecho quando ele diz: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Então, são roubos que nós fazemos, mas que não têm uma penalidade na justiça da terra, mas estão dentro das leis divinas,
que a gente aprenda, porque foi isso que o Paulo ensinou. Furtos de tempo aos que trabalham. Olha, muitas pessoas frequentam a casa espírita e como voluntários, como conhecedor da doutrina, que ao chegar, ao invés de somar o trabalho, furta o tempo de quem está trabalhando. Vai para conversar, para criar confusão, criar intriga, criar tumulto, e cria um tumulto muito grande, roubando o tempo que deveria ser destinado ao serviço, ao progresso. Isso é uma coisa seríssima. Não furte o tempo das pessoas para fazer intriga, para que a pessoa deixe de fazer um trabalho digno para dar atenção simplesmente. Assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Então veja, se você, quem está estudando, se a gente não é isso, com essa chave da intriga, da calúnia, sabe, que vai se apoderando das pessoas e vai tumultuando aonde chega. Olha, que a gente reflita para que a gente nunca cause intriga no lugar que a gente chegar. Que a gente nunca divida as pessoas, que a gente nunca aparte os amigos. Que se a gente não puder juntar, que a gente não separe ninguém. E o Emmanuel diz que por esse motivo a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Então, o tempo inteiro, o Saulo, naquela agonia, quando se transforma em Paulo, ele vivencia tudo que ele depois escreve nas suas cartas. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Essa é a proposta, esse é o ensinamento, que a gente realmente aproveite, porque senão, quando a gente desencarnar, isso vai ser realmente chamar a nossa atenção por tanta informação que nós recebemos. Estudamos e vemos, né, que o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. E nós podemos fazer isso com as nossas mãos. E o que nós estamos fazendo com as nossas mãos? Como é que nós estamos ocupando o nosso tempo, a nossa mente? Qual é a nossa responsabilidade na nossa casa espírita? Será que nós seremos reconhecidos como cristãos? Será que nós seremos reconhecidos por Jesus? Será que Jesus vem nos buscar? Isso cada um de nós é que tem que saber. Mas tendo a certeza que qualquer um de nós pode fazer a transformação que o Saulo fez para Paulo. Só depende da nossa vontade. Então encerramos esse estudo com esse pensamento e agradecemos a esse amigo que se desnudou para contar a sua história e que essa história seja uma grande semente nos nossos corações, que cresça e que vire uma árvore frondosa e que sejamos
como Paulo, que a nossa vontade de ser melhor seja firme a cada dia. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.